Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do nosso quadro Vini Responde, onde eu respondo as perguntas mais frequentes no meu Instagram. E hoje a gente vai responder 4 perguntas, dentre essas várias aqui que eu recebi, para vocês saberem um pouco mais do que eu acredito sobre os investimentos em geral. A primeira pergunta é: vender Petrobras ou esperar cair mais para comprar mais? A segunda pergunta é se eu utilizo Trend Following para operar opções. A terceira, se eu gosto de China 11. E a quarta, por que bancos não têm alguns indicadores como margem bruta, líquida, entre outros? Então, vamos para a primeira pergunta, tá? Não vou me enrolar dessa vez. Vamos pro que interessa. Então, se tu quiser a tua pergunta aqui no próximo, manda aqui nos comentários do vídeo ou me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui em algum lugar da tela para você ter a chance de eu responder a tua pergunta e poder te ajudar de certa forma. A primeira pergunta é justamente se vale a pena esperar Petrobras cair mais, sei lá o quê. Para quem não entendeu o contexto, essa caixinha foi quando eu abri no dia 22 de fevereiro, se eu não me engano, no dia que a Petrobras despencou bastante, justamente depois daquela medida do Bolsonaro de trocar o presidente e tudo mais, que eu expliquei um pouco mais nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima. E bom, o mercado ficou bem desconfiado justamente dessa mudança de presidente, porque ela estaria indiciando algum tipo de interferência na estatal, principalmente pelas declarações do Bolsonaro, que indiciavam ali uma possível intervenção nos preços do combustível, o que deixou os investidores bem descrentes de uma possível privatização, que em tese já estava ali precificada na empresa, porque o governo é majoritário na Petrobras e ele pode sim fazer o que fez. Só que a questão é que o mercado acreditava em outra coisa, então ele reprecificou todas as estatais justamente para essa nova expectativa, que seria a da não privatização. Então, o que a gente precisa entender disso tudo como investidor? Se você acredita no case de Petrobras, já é outra coisa, mas eu particularmente não acredito muito. Que inclusive um seguidor me chamou no direct, me explicou até que a dinâmica da Petrobras é um pouco diferente das outras produtoras de petróleo, porque grande parte do petróleo que ela produz não é necessariamente combustível, e sim usado para asfalto, plástico e outras coisas. Então, o petróleo é utilizado para outras coisas, não pensa que é só combustível. Não é o carro elétrico da Tesla que vai acabar com o petróleo, mas a longo prazo isso pode ir se trocando por outros tipos de fontes mais renováveis. Então, em tese, a longuíssimo prazo, a gente está falando aqui de 100 anos, o petróleo pode não ser tão eficiente assim como fonte de minério, energia e tudo mais, tá? Mas como eu não sou especialista em petróleo, eu não tenho propriedade para estudar essa empresa e falar assim, pô, eu vejo fundamento a longo prazo. Então, só existe um método que eu entro numa estatal, que seria o Trend Following. Para quem não conhece, o Trend Following é uma estratégia que fala um pouco mais sobre você seguir tendências no mercado financeiro. Inclusive, dá os créditos aí, ó, pro meu mentor Tiúlio, porque foi com ele que eu aprendi essa estratégia, e é justamente uma estratégia onde você surfa as ondas no mercado. Então, se tá numa tendência de alta, você tá comprado, e se tá numa tendência de baixo, você tá vendido. É essas direções que você vai estar sempre buscando surfar no mercado, porque assim você se beneficia da volatilidade e dos ciclos, porque em tese, todas as pessoas tendem a agir em ciclos. A humanidade é irracional em teoria, então os investidores vão estar sempre investindo de forma irracional. Isso produz ciclos no mercado, quando tá comprando mais do que vendendo, um ciclo de alta, quando tá vendendo mais do que comprando de baixa. Então, para responder a tua pergunta, eu acredito que não vale a pena você comprar só porque caiu, e sim você comprar se você vê fundamento, ou vender se ela estiver numa tendência de baixa. E no caso, depois dessa queda aí, ela tá sim numa tendência de baixa. A segunda pergunta é se eu utilizo Trend Following para operar opções. E cara, essa pergunta é muito interessante, que Trend Following é justamente a estratégia que a gente acabou de falar. E bom, eu não uso Trend Following para operar opções, mas eu uso opções para operar no Trend Following, ou seja, eu uso elas como um mecanismo. Como assim? Pensa só. Se a gente está falando de seguir tendências no mercado, a gente está falando justamente de se beneficiar disso tudo. E as opções são um ótimo mecanismo, porque com elas eu posso tanto me expor a essas tendências, quanto me proteger. Que, por exemplo, vamos supor que, sei lá, a Vale está numa tendência de baixa, tá? Não sei se tá, tô dando um chute total aqui. Se ela tá numa tendência de baixa, eu posso comprar uma put e assim me beneficiar caso essa tendência de baixa se confirme, ou eu fico vendido na ação e compro uma call, porque assim, se ela subir eu me beneficio pela call, e se ela cair eu me beneficio pela venda do ativo. E eu posso financiar a compra dessa call com a venda do ativo. Então, é uma operação que pode fazer sentido, porque você está convexo. Se o ativo subir, você ganha, e se o ativo cair, você também ganha. Então, essa é uma estratégia que eu uso particularmente, com opções e Trend Following alinhadas. E agora, a próxima pergunta é se eu gosto de China 11. E essa pergunta, eu não gosto de falar se eu gosto ou não gosto daquele ativo, e sim te dizer com fundamentos isso tudo. Então, eu sugiro que você assista esse vídeo que está aparecendo no card, onde eu explico para você qual é o melhor ETF para investir no exterior. E lá, eu mostro que o China 11, se a gente
gente for olhar numa perspectiva acadêmica, onde a gente enxerga o risco de um ativo, como a volatilidade e o desvio padrão, a gente vê que o China 11 tem uma assimetria de risco, porque ele te dá um retorno muito alto em relação ao risco que você está correndo. Então, em tese, ele tem aí uma assimetria, uma convexidade maior do que o resto dos ativos. Eu acredito que pode fazer sentido se você quer se expor ao exterior, mas o IFVB11 já faz esse papel muito bem, e eles dois têm uma correlação muito alta. Então você tem que entender que tem esse risco da correlação alta junto, mas eu não vejo problema nenhum. Não tenho em carteira, mas pretendo ter no futuro. E a quarta pergunta e última é: por que bancos não têm alguns indicadores, como margem bruta e margem líquida? Essa pergunta é muito simples da gente interpretar. Por quê? Os bancos, é óbvio que o serviço deles é muito complexo, não tem como a gente resumir aqui em um vídeo. Mas é como se fosse pegar dinheiro emprestado dessa pessoa e emprestar para essa daqui. Então, no final das contas, a gente está falando que ele faz intermediação financeira. Então, se você for entender um pouco mais sobre contabilidade, você vai ver que o resultado financeiro, ele entra lá embaixo na DRE, que é a demonstração de resultados do exercício. Então, no final das contas, esse resultado financeiro, ele não entra lá em cima antes do lucro bruto, e sim entra lá embaixo, mais perto do lucro líquido. E é por isso que o resultado dos bancos é tão distorcido assim. E também é bem difícil você analisar os bancos, tá? Muita gente fala que é fácil analisar, mas não é não. Se você for pegar o balanço de um banco, é bem complexo, você tem que entender vários indicadores, como provisão para devedores duvidosos e coisas do tipo, e você tem que saber interpretar isso. Aí você vai falar: mas Vinícius, eu não quero perder meu tempo com isso, sei lá o quê. Eu já expliquei aqui pra vocês que existe um ETF chamado FIND11. Esse ETF aqui, ó, que tá aparecendo o código pra vocês, que ele investe nas principais empresas financeiras do país, com mais liquidez, mais negociação. E dentre essas empresas tá Bradesco, Itaú, Porto Seguro e tudo mais. E aqui vai estar aparecendo a composição desse FIND11. E cara, eu acho que faz sentido sim para o investidor iniciante, cara que não quer perder tempo, diversificar por meio desse ETF, desde que ele entenda também que o ETF é concentrado majoritariamente em Itaú e Bradesco, o que eu não acho particularmente ruim. E bom, se você curtiu o vídeo, não esquece de dar a curtida aqui, fazer todo aquele protocolo que vocês já sabem qual é, porque eu não quero ficar aqui enrolando vocês. Não esquece de se inscrever no canal, tamo junto, é só o começo. Fui!